Está entrando no ar. Programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar. Café.com. Olá, estamos com mais um Café.com. Hoje recebendo aqui o professor João Paulo, a aluna Alana e eu, Adriana, para entrevistarmos, o sargento Coutinho, a sargento Edilene, o tenente Araújo, para falarmos de segurança pública e segurança privada. Sargento Edilene, bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós estamos, então, a Polícia Militar está com um projeto de rede de proteção preventiva. Como é que funciona esse projeto da Polícia Militar? Esse projeto é um projeto antigo, da polícia. Ele foi criado em 2004, em Belo Horizonte, e foi expandido, para o interior do estado. Em Leopoldina, ele iniciou em 2017 com as redes de comércio, e esse ano, a partir de janeiro, nós iniciamos as redes de vizinhos protegidos. Então, os moradores, hoje eles têm procurado a Polícia Militar para a gente implantar nos bairros. Em princípio, nós estamos procurando os bairros implantar nos bairros com maior incidência criminal, principalmente furtos, arrombamentos em residência. Nós tivemos um aumento dessa modalidade de crime aqui em Leopoldina. E o projeto tem dado bastante certo. Temos a colaboração, a presença dos moradores. Eu queria perguntar uma questão sobre a atuação da Polícia Militar. A gente vê que não só no combate, no momento que acontece as situações, a Polícia Militar sempre presente, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa atuação, tanto nesse projeto quanto em outros projetos, no sentido de prevenção a esses casos de furto, e de outras incidências que acontecem aqui na nossa cidade. Sim, esse é um projeto preventivo, um dos projetos preventivos da polícia. Como eu falei, o nosso objetivo principal é diminuição de índices, principalmente furto à residência. Nós também temos, como consequência da diminuição dos índices, aumento da sensação de segurança. As pessoas são orientadas nesse projeto, elas têm essa parceria com a polícia através de um contato, a gente estabelece esse contato mais estreito e entre os moradores. Eles mesmos começam a se proteger, um monitorando a casa do outro, tomando medidas de segurança, são orientados a tomar essas medidas de segurança, mudar a estrutura da casa, mudar o comportamento. E dessa forma a gente tem a prevenção do crime, porque as pessoas passam a tomar medidas de segurança que antes elas não tomavam. E elas passam a mais informações para a polícia poder agir de forma repressiva também, combatendo esses criminosos que estão atuando naquela área. Nós temos outros projetos, projeto, por exemplo, ProERD, a patrulha escolar, com alguns projetos dentro da escola, para a prevenção do uso de drogas, porque, infelizmente, o uso de drogas ele propicia os outros crimes. Os usuários, a gente percebe que, na maioria dos furtos, são usuários de drogas, E então a polícia ela atua dentro das escolas, na prevenção do uso, e assim como outros diversos projetos da polícia, patrulha rural, nós temos a PVD, que é uma patrulha de combate à violência doméstica. Então nós temos diversos projetos preventivos. Uma coisa que é interessante nesse projeto é que vocês contam com a participação da sociedade, Eu acho que inclui um novo conceito que a gente pode estar trazendo aqui, que é que a segurança pública ela é responsabilidade de todo mundo, Na verdade, não é só responsabilidade do governo, nem da polícia, mas cada um também tem que fazer sua parte, no sentido que é meio complicado a gente falar sobre isso, Mas você tem que se adaptar, meio que Charles Darwin nisso, Você tem que se adaptar à situação que você vive hoje, A gente tem uma sociedade um pouco mais violenta hoje em dia, então infelizmente a gente tem que fazer ações de prevenção, igual vocês estão fazendo na área educacional, na área de combate às drogas, mas é necessário também que a população crie a consciência, principalmente num lugar que é menor, que às vezes a pessoa tem um costume de liberdade maior, que a situação mudou e que é preciso estar mais atento a essas situações, porque eu acredito que vocês, em alguns casos,
vocês devem encontrar situações que acontecem, a incidência, né, de furto ou de alguma situação por conta do descuido, né, em relação à segurança. Isso é comum encontrar? Como você falou, né, essa questão da participação, né, da comunidade, a responsabilidade das pessoas também, né, a segurança, mas não é uma coisa nova, né? Isso está previsto na nossa Constituição de 88, né? Segurança pública, dever do Estado e responsabilidade de todos. Então não é novo, né? As pessoas não estão participando e estão esquecendo. São mais divulgados, né? Elas estão esquecendo da responsabilidade delas, né? Então, se a gente lê a nossa Constituição, a gente tem responsabilidade dentro da família, as pessoas estão esquecendo. Responsabilidade com o outro, né, com a criança, com o idoso, com a educação. E tudo isso é responsabilidade nossa, né? Hoje a comunidade ela não protege mais a escola, né? E deveria ser dessa forma, né? A comunidade que está no entorno daquela escola, ela recebe muitos benefícios, né? Independente daquela escola ser particular, pública, do seu filho estudar lá ou não, de você ter criança ou não, né? Ela traz benefícios para a sociedade. E a gente tem, às vezes, que acordar as pessoas. Olha, você tem que participar, né? É previsto que você participe, que você seja responsável também, que você tome medidas de segurança, que você auxilie na sua sociedade, na sua comunidade, né, no país que você vive. E as pessoas estão esquecendo que elas precisam auxiliar. Antes de alguém se tornar um infrator, então ele passou por todas essas falências de cuidados, né? É isso que você está dizendo para a gente, Sim. né? Então, por exemplo, quando a gente vê que uma escola foi atacada, né, ou alguém foi assaltado na rua, tem todo um conjunto de fatores envolvendo ali. Sargento Coutinho, existe, a gente pode dizer que tem um perfil desses invasores de casa, por exemplo, já que a gente está tratando da rede de proteção preventiva de residência? Positivo. Temos uns caracteres de alguns aí, já identificados, e podemos falar que a maioria são do sexo masculinos, tá? Geralmente nos períodos noturnos eles estão aí praticando seus delitos. É o que a gente pode atualmente passar para vocês. Usuários de drogas. A droga está dentro desses problemas maiores. Nesses casos de furto à residência que vocês notificam em Leopoldina e também nos distritos, são casos que são tratados de forma mais simples, a pessoa, como vou explicar isso melhor? São casos mais graves, são situações mais graves, por exemplo, que a abordagem de pessoas, agressão, ou isso acontece geralmente quando as pessoas não estão em casa. Qual é o panorama que vocês têm a respeito disso? Em geral acontecem, às vezes até com a presença das pessoas dentro de casa. Só que como acontece no período noturno, não são raros os casos de acontecer o furto e a pessoa está dormindo dentro de casa. O infrator ele entra, faz o furto em outro local. Você entra por uma janela da sala, por exemplo, furta um celular, furta um objeto que está na sala, sai e a pessoa vai dar falta quando ela acorda, e muitas vezes quando ela não está em casa, mas não são raros os casos dela estar. Agora, essa questão de abordar a pessoa dentro da casa, fazer de refém, não é muito comum. Porque a gente já teria uma outra modalidade de crime, não seria o furto propriamente dito. Mas já não é tão comum, não. E como as pessoas podem prevenir que esses assaltos não aconteçam? Por exemplo, né, questão dos furtos à residência, que a gente tem orientado os moradores, principalmente com relação aos furtos durante a madrugada. Trancar a casa, né? A gente percebe que muitas vezes eles estão entrando porque a janela ficou aberta, porque tem uma escada no quintal, né? Então, esse é o relato dos moradores, né? Tem uma escada no quintal, ele utilizou para subir no segundo andar que não tinha grade. Ele usou a residência do vizinho, que é mais vulnerável, para entrar na outra residência que ele viu que tinha um objeto que ele gostaria de furtar, que achou que tinha mais valor. Então, nas residências, é você reforçar mesmo a sua segurança. Se você não tem condição financeira, né, às vezes de aumentar o muro, colocar uma concertina, né, colocar alguma coisa do tipo, né, pelo menos tranca a sua casa, né, coloca um cadeado às vezes na janela, se a janela for vulnerável, né, se você tem uma janela de vidro, coloca uma cortina para
para o infrator não ter a visão do que tem dentro da sua casa, né? Porque às vezes a pessoa tem uma janela de vidro, né? E a gente vê que o perfil das casas daqui em Leopoldina, principalmente no centro, tem um muro muito baixo. Às vezes a pessoa tá calor, ela deixa a janela aberta. Ou como acontece, por exemplo, ali na Rua das Flores, que é a rua da rádio ali, né? Por ali eles têm acesso a vários quintais na Rua das Flores. E ali a gente tem algumas casas que estão praticamente abandonadas. Né? É outro problema que nós temos, né? Com relação às casas abandonadas. Se você tem uma casa abandonada lá da sua casa, já faz a solicitação da prefeitura para notificar aquele proprietário, fechar o local, para não ter acesso a esses usuários. A gente tem um problema, né, de casas abandonadas sendo utilizadas por usuários de drogas. Então, lá no Vila Esteves mesmo, tinha uma casa, a gente implantou uma rede de vizinhos lá, né, no Vila Esteves, e uma das queixas de um morador era uma casa abandonada no final de uma rua. E, né, os moradores, né, motivados, né, e juntamente com a Polícia Militar, fizemos um ofício à Prefeitura, notificando sobre essa residência que estava sendo utilizada por criminosos para uso de drogas, e o proprietário foi notificado e fechou o local. Ele colocou um muro, né, de chapa de aço, e o morador já postou lá no nosso grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp com os moradores, e ele já postou que a residência, né, foi fechada e não estava tendo esse problema mais. Só, os furtos que acontecem, eles acontecem de maneira... assim, eu quero dizer o seguinte, o invasor, ele passa observando essa casa durante dias, ou ela acontece de uma maneira mais esporádica? Assim, ele teve aquela oportunidade e invadiu. Como é que dá para traçar esse perfil em Leopoldina? Eles passam observando as residências por vários dias, ou é uma coisa improvisada? De acordo com as prisões que são realizadas, né, muitos desses indivíduos são usuários contumazes, são infratores, né, cometem furtos, diversos furtos, já foram presos em diversas ocasiões, alguns em situação de rua. Então a gente vê que em alguns casos eles estão, durante o dia, recolhendo às vezes material de reciclagem, pedindo nas ruas. Então ele tem esse tempo de observar. Durante a noite, ele também tem esse tempo de observar e eles vão de casa em casa. As filmagens que a gente tem, né, a gente vê a atuação de alguns, eles vão, olham uma residência, olham no muro, dá para subir? Aí ele tenta. Não, ele não dá, essa casa aqui é mais segura, tem um cachorro, né, ele já passa para outra residência. Aí ele tenta, conseguiu abrir, ele entra. Né? Às vezes tem uma bicicleta, tem alguma coisa, né, de fácil acesso, né, e ele comete esses pequenos, né, furtos, né, de objetos, às vezes de valor até baixo, né, e em casos quando ele entra dentro da residência e ele já leva um celular, já leva um notebook, são valores mais altos. Sobre essa questão do projeto de proteção preventiva, né, de rede de vizinhos, quantas redes dessas vocês têm em Leopoldina hoje? Como que funciona a adesão? Parte inicial assim da polícia ou da própria organização do bairro, né? Às vezes uma associação de moradores. Como que funciona essa adesão? A polícia vai até a rua e mobiliza ou a partida dos moradores? Não, positivo. Isso pode tanto partir pela polícia, como também pode partir pelo morador. Se ele também procurar a polícia lá, eu queria montar uma rede aqui, tudo. Ele faz contato tanto com o sargento Coutinho, o sargento Dilênio, ou com o tenente Araújo, e a gente vai entrar em contato e vamos iniciar o projeto. Esse contato acontece ali na Avenida Getúlio Vargas ou próximo à exposição? Onde procurar? Pode falar, tenente. Pode procurar lá no quartel da Getúlio Vargas, porque aquele imóvel da exposição, ele está desativado, ele não está sendo mais usado pela polícia. Ele é de propriedade da prefeitura e já foi devolvido à prefeitura. Então pode procurar a gente ali no quartel da Getúlio Vargas. Horário. Em qualquer horário. Preferencialmente durante o dia, que é mais fácil, porque muitas vezes durante a noite é mais complicado o atendimento. Mas pode procurar lá, especialmente no horário de expediente, de 8 às 18 o pessoal está lá. E essa pessoa que vai fazer essa procura, ela pode ir sozinha ou ela já precisa ter em mãos algum abaixo-assinado, algum pedido de um maior número de pessoas? Não. O primeiro contato ela pode procurar sozinha, aí a gente vai começar a mobilizar o pessoal para poder fazer as reuniões, conseguir um espaço físico onde se possam ser feitas as reuniões
para dar andamento ao projeto. Você citou a questão da rede do WhatsApp. Como a polícia participa disso? Como ela desenvolve isso? Os moradores, né, que participam da reunião física, né, com a Polícia Militar, eles têm uma ficha de cadastro. E lá nessa ficha ele coloca o telefone dele. Então, a gente cria essa rede, né, o grupo, né? Então, eu participo de todos os grupos. A gente tem regras, né, regras de postagem, né? Não pode postar bom dia, não pode postar nada desse tipo de coisa. Só de segurança do local. Não pode postar, às vezes, uma informação de segurança de outro local. Como ele perguntou, né, os locais que a gente já tem aqui, a gente tem, né, já implantado no Vila Esteves, no Vale do Sol, no bairro Fábrica. Estamos com a reunião no centro, mas no centro, rede de comércio já tem uma, né, como eu falei, não foi criado pela nossa equipe, mas em 2017 já foi iniciado. Temos a de proprietários rurais lá no povoado das Palmeiras. Temos no Bela Vista, estamos iniciando também, né, já vamos para a terceira reunião, no bairro Fátima, no bairro Jardim Bela Vista. E já temos solicitação do bairro Eldorado, bairro Alto Cemitério, né? Esses são os bairros que já estão né, já nos procuraram e a liderança já está mobilizando os moradores. Voltando a essa questão do monitoramento desses projetos que vocês já criaram, além da questão da rede, isso é interessante, né? Que às vezes muitas pessoas costumam falar assim, a tecnologia é meio estranha, está vindo muito rápido, e como a gente consegue, por meio desses mecanismos, né, tecnológicos, como por exemplo aí o aplicativo do WhatsApp, a gente consegue fazer uma série de atividades que sejam eficientes desde que esteja estabelecido regras, né? Uhum. Então, além assim da questão do WhatsApp, como que vocês fazem além das reuniões? Eu queria que explicasse como que funciona o projeto todo. Ele tem reuniões iniciais, durante periódicas, o monitoramento pela rede social, existe telefone que os moradores entram em contato direto com vocês. Queria saber um pouquinho sobre isso. Uhum. Como funciona? A gente tem um ciclo de 4 reuniões. São 4 reuniões antes da implantação da rede de vizinhos. A gente fala efetivamente a rede de vizinhos implantada, com aquela plaquinha que o pessoal conhece. Então, a primeira reunião a gente faz a sensibilização, fala o que é a rede, né? Então, as pessoas se comprometem. Se ela se interessar pelo projeto, ela vem nas outras reuniões. As outras 2 reuniões são informativas. A gente passa dica de segurança e a gente, nesse período, a gente tenta mudar o comportamento das pessoas. Então, existe também um período de formação. Sim, esse período legal. De formação. Porque a pessoa não muda a atitude dela de um dia para o outro. Né? Ela precisa, né, estar em contato receber orientações, com né? dica de segurança, né, com essas orientações no dia a dia dela. Para ela perceber, né, que é importante ela agir de forma mais segura. Aí na 4ª reunião a gente tem a entrega de placas, né? E depois os próprios moradores se reúnem no período que eles acharem melhor, de 2 em 2 meses, uma vez por mês, por exemplo. Há uma independência em relação a isso. Mas eles podem nos chamar também para participar. Né? Lá no bairro Vale do Sol, nós já implantamos a rede, né? Foi feita a entrega de placas no mês passado. E agora, em maio, os próprios moradores estão combinando um caldo. Vão fazer um caldo juntos, né? E ali eles vão discutir problemas de segurança, né? Eles buscam outras motivações para estarem juntos. E o morador também começa a observar o comportamento do outro, né? Porque não adianta a Alana estar ali preocupada, eu falo assim, a Alana está preocupada, eu tô de boa, né? Vamos dizer assim. Então, um morador também começa a cutucar o outro, né? Ó, você está deixando escada aqui, já foi falado que não é para fazer. Né? Por isso que a gente fala sempre com os moradores, né? O seu vizinho do lado está aqui. Você precisa trazer o seu vizinho do lado, porque você vai tomar as medidas de segurança, você vai proteger a casa dele, você se compromete, e ele não se compromete com você. Né? Quando ele não participa do projeto, e você tem um vizinho do lado que ele não está participando, ele não está protegendo a sua casa, e a base do projeto esse. Esse projeto talvez seja, então, a relação interpessoal dos vizinhos. Sim, nós temos esse problema em alguns casos. Em alguns casos, em bairros, determinados bairros que a gente tem a solicitação, nós não estamos conseguindo um local, que às vezes, no bairro, a gente não tem uma escola próxima, né? A gente não tem um local, e aí tem vizinho que fala, não, na casa desse aí eu não vou.
Aí a gente arruma outro local. Na casa desse aí eu não vou. Divergência. Então a gente tem esse problema também, né? Que a gente tem que vencer esse problema de relacionamento. Existe, né, aproveitando essa questão de relacionamento, vocês conseguem detectar, por exemplo, assim, adesão nesses locais que você citou, que o projeto já está implantado? Há uma adesão, assim, em massa da maioria dos moradores? Há resistência de alguns moradores ainda? Como que vocês conseguem ver essa questão? Depende do perfil do bairro, né? Por exemplo, a gente teve no centro, foram três ruas convidadas para a reunião. Rua das Flores, são ruas, né, com mais gente, né? Rua das Flores, João Gilberto e Doutor Oswaldo Vieira. E a Filomena, Santa Filomena, não? Um pedacinho Uma da parte dela. pequena parte da Santa Filomena. E nós tivemos 85 moradores participantes. Então, assim, foi bastante gente. Significativo. O centro, né, é o nosso problema principal. Lá a gente tem várias pessoas que já foram vítimas, né, de arrombamento dentro da residência, furto, às vezes na porta de casa, né? Então, essas pessoas estão mais preocupadas com segurança. No bairro, que às vezes não tem esse tipo de problema, por exemplo, no Bela Vista, nós fizemos uma mobilização, né, nós convidamos todos os comerciantes da Avenida Expedicionários. Só foram, acho que 2 na reunião. O restante foram os vizinhos, mas nós não tivemos também uma participação tão grande. Foram 25 moradores participantes. Né? É meio reflexo da situação que o bairro vive. Sim. Então, Você atribui isso ao medo? Não sei se é o medo ou a falta de conhecimento mesmo, né, do que é o projeto. Sim. Tem alguns casos que, por exemplo, nós estávamos convidando os moradores no bairro Fátima e tinha uma senhora que falou assim: eu não posso participar porque eu não tenho dinheiro. Então, algumas pessoas acham que o projeto é pago, né? O projeto não é pago, não tem custeio de nada. Então, às vezes a pessoa ela acha que tem que dar uma contribuição mensal, que tem que, né, dar algum dinheiro. Isso não existe. Na verdade, Sim. na verdade, eu mesmo, quando eu vi a reportagem da última entrega de placa que vocês fizeram, eu achei que era alguma coisa financiada, que eu não tinha consciência de como funcionava o projeto na parte de conscientização e que não havia nenhum custo em relação a isso. Só que nós vamos continuar falando no próximo bloco, nós vamos encerrar esse bloco por enquanto, só para os nossos ouvintes que chegaram agora. A gente está aqui no programa Café.com falando com representantes da Polícia Militar a respeito de segurança pública, né, em específico do projeto Rede de Proteção Preventiva, também conhecido como Rede de Vizinhos, implantado aí na cidade já há um tempo e que está ganhando força agora. A gente volta daqui a pouco. Café.com. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral. Aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423. Fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos. Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Ah, ele disse que gostava de mim. Em inglês. Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim,
delicioso pra você e pra mim. Digão. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Café.com. Estamos voltando com o programa Café.com da Rádio Equipe Leopoldina. Para todos os nossos ouvintes, lembrando que esse programa é transmitido pela nossa página na internet, né, que é www.radioequipeleopoldina.com, e você também pode acompanhar esse programa, né, pelos nossos canais nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube, no canal da TV Equipe, né, da Equipe TV, desculpa. E você pode estar acompanhando esse e outros programas, não só, né, o Café.com, mas outros programas da grade aí da Rádio Equipe. E hoje nós estamos aqui recebendo, né, o Sargento Coutinho, o Sargento, né, Edilene, a gente estava comentando sobre isso aqui agora, né, e o Tenente Araújo também, para falar um pouquinho sobre segurança pública, de uma forma bem específica sobre a questão dos furtos aqui em Leopoldina. A gente está dando foco aqui à questão de um projeto que é desenvolvido pela Polícia Militar de conscientização, né, a respeito dessa questão dos furtos, que é a Rede de Proteção Preventiva, também conhecido como Rede de Vizinhos. E aí a gente está falando um pouquinho como que a sociedade civil pode se organizar, né, e como a polícia tem apoiado nessa organização para evitar que esses casos aconteçam. Então a minha pergunta, a gente comentou sobre onde a polícia está atuando, ajudando na organização desses grupos de rede de vizinhos. Eu queria saber se vocês assim, já têm um panorama da diminuição de furtos, de incidências, né, nessas regiões, ou se ainda é cedo para fazer essa análise. Na verdade, vincular uma coisa a outra ainda é cedo. Porque o projeto, igual a Edilene falou, ele está em andamento, em alguns locais já foi implantado, mas ainda é cedo para a gente atribuir um aumento ou uma diminuição ao projeto. Então isso aí leva um pouco de tempo. O fato é que o principal do projeto é que ele desperta as pessoas para duas coisas. A primeira delas é a questão de perceber melhor o local onde você mora. Então, igual o Coutinho estava comentando aqui no informal, né? A gente tem um aumento de abordagens, a gente tem um aumento de informações. Consequentemente, a gente acaba tendo um aumento de prisões em razão dessas informações, desse maior despertar. E a outra coisa que a gente tem é o aumento da sensação de segurança das pessoas. Você saber que tem alguém por você. Então, quando você sai, né, e deixa a sua casa sozinha, hoje, se você faz parte de uma rede e passa a confiar no seu vizinho, você já sabe que a sua casa já não está tão sozinha. Tem alguém olhando a sua casa. Que seja para recolher a correspondência, que seja para atender uma encomenda que chega, que seja para vigiar se tem algum barulho, alguma movimentação diferente na sua ausência. Então essas coisas são muito importantes, né? Com a implantação do projeto a gente passa a perceber melhor isso. E em relação à diminuição ou aumento, a gente tem duas vertentes. A primeira delas é que o número tende a diminuir, porque as pessoas tendem a ficar mais atentas, aumenta o número de abordagens, tudo, aumenta a segurança. Por outro lado, com o início do projeto, às vezes a gente tem um aumento de registros. Porque às vezes a pessoa, entrar na minha casa, mas eu nem registrei não. Eu nem olhei. E aí essa cifra, que a gente chama de cifra invisível, ela passa a ser de conhecimento da Polícia Militar. Isso auxilia a gente até na manutenção, na formação de estatística, na formação de padrões. Gosto de perguntar, tem um padrão das pessoas que entram, das pessoas dos locais, das ruas. A gente começa a estabelecer padrões por meio desse número de ocorrências. Hoje a nossa estatística ela é feita em cima de números de ocorrências. Então a gente consegue vincular uma coisa a outra. Mas para dizer que em decorrência do projeto aumentou, diminuiu por hora, ainda é cedo. Ô, Tenente, o senhor citou que existem situações de que há o furto e não há o relato. Isso é comum de acontecer? Bem mais comum do que a gente imagina. É bem comum. Mas isso acontece, vocês, assim, com a experiência que vocês têm, isso por medo das pessoas ou por achar que foi uma coisa simples e que não há necessidade? Há vários motivos. Sim. Às vezes por medo, às vezes por acreditar que não, foi só uma bicicleta, não vou olhar não. Ou às vezes até porque não acredita no sistema. Fala, não adianta nada, eu vou lá, vou falar, ninguém vai pegar ninguém mesmo.
Às vezes a gente realmente não consegue prender o infrator naquele momento, mas a gente consegue angariar informações para conseguir prender ele no futuro. E às vezes até numa situação mais complexa, Exatamente. né? A importância de Nós tivemos um problema no sensação. Bela Vista, que na passarela ali, né? Estava recorrente o número de furtos e roubos na passarela. E aí começaram com os registros, nós fomos levantando informações, características, começaram a apontar para o autor. Na terceira ou quarta vez que ele tentou abordar a vítima, que ele conseguiu abordar a vítima, ele foi preso em flagrante. Entendi. Então a gente já estava monitorando o local. Essa sensação de impunidade que você falou que a maioria das pessoas tem, ela aumenta quando se trata do menor de idade? A gente tem hoje uma legislação que, de alguma forma, tanto para o bem quanto para o não tão bom, ela protege muito o menor de idade, né? Então, infelizmente, hoje a gente sabe que o menor, para ele ficar detido, é mais complicado. E muitas vezes esses delitos são cometidos por menores de idade. Não estou dizendo que a maioria não é minoria, mas muitas vezes são por menores de idade. Então a gente vai levar o menor lá e ele vai ser solto novamente. Nós estamos tendo uma discussão no nosso país a respeito do porte de armas. Então vamos imaginar que uma residência que foi invadida, o morador tem porte de armas. E como é que fica nessa situação? Ele pode realmente agir? Como é que vai ser medido isso? Porque a população fica com medo hoje em dia até de encostar no menor, porque na hora ali você vai perguntar quantos anos você tem, né? Para poder tomar a sua defesa. Aí né? É mais uma questão jurídica, né? Não é nem tanto, vai ser assim, vai ser assado, porque cada caso é um caso. Uhum. Como que ele encontrou essa pessoa dentro da residência? Ela também estava armada? Ela estava de posse de um instrumento que poderia ser usado para lesionar, para matar essa pessoa que está sendo vítima? Então, uma série de situações, é igual o uso da arma do policial. Cada caso é um caso. O policial ele pode atirar? Ele pode, ele deve atirar. Mas cada caso é um caso. Não é o tempo todo que ele vai atirar. É a mesma coisa da pessoa que tem uma arma na residência. Ela vai fazer uma preparação para ter essa arma, não vai simplesmente comprar essa arma e usar, deixá-la em casa. Ela vai ter que ter um cuidado com essa arma. Por isso, acho que a maior questão da discussão do porte de arma é o cuidado com essa arma. Para ela não vir a passar de uma pessoa de bem para uma outra pessoa, né? E aí cada caso é um caso. Eu, particularmente, entendo. A partir do momento que você está dentro da sua residência e deparou com uma pessoa dentro da sua residência, você pode sim fazer uso dessa arma para se defender. Porque essa pessoa que entrou na sua residência não foi lá te dar um bom dia. Para te dar uma benção, né? Entendeu? Essa questão daria até um outro programa, né, pra gente falar sobre isso. E assim, o que me deixa bem tranquilo, assim, e até feliz em ver, porque às vezes a gente tem uma visão, eu tô falando assim, da minha visão senso comum, né, da polícia, que às vezes a polícia tá muito preocupada em apenas prender, em apenas, né, fazer essa parte pós acontecer o furto. E assim, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, isso é legal, que é uma conscientização, né, de como vocês têm em mente, têm trabalhado para prevenir, porque é uma coisa muito complexa, né? A gente sabe, principalmente nessa questão de menores, também há uma discussão intensa no país nos últimos 2 anos, pela diminuição da maioridade penal, né, toda essa questão, e a gente sabe que isso aí vem de outros problemas, né, de problemas sociais, da deficiência que às vezes o sistema educacional tem de garantir uma boa educação, né, de uma questão estrutural de país que não daria para a gente se limitar a nos conter em poucas palavras, né, a gente teria que ter um programa para a gente destrinchar isso, discutir isso melhor, né? Porque é muito fácil você olhar quando você está de um lado, né? Então você tem que olhar, eu acho que você tem que olhar isso como um todo, né? Por que essas pessoas estão furtando, qual que é o papel de cada um, né? Não é responsabilizar apenas a polícia, não é responsabilizar apenas determinadas famílias, e é uma coisa bem complicada da gente fazer em curto tempo, né? Nós sabemos que estamos chegando perto dos feriados. Então, eu queria que você falasse pra gente quais são as dicas para a sociedade, se sentir segura em relação às suas residências. Vai viajar, né? Positivo. Se procurar, então, a pessoa sempre for viajar, contar com o vizinho, entendeu? Procurar fechar bem a casa, evitar, assim, dar informações para pessoas que você não tem
confiança, assim. Isso é muito importante. As redes sociais ajudam muito. Isso é uma questão. Os observadores, né? Isso é uma questão muito complicada, porque às vezes a pessoa está lá na praia, tudo está lá exibindo lá as fotos, tudo. Então a pessoa fala, a casa dele está vazia, está viajando. Verdade. Entendeu? Então é uma coisa que se deve ter cautela muito com as redes sociais. Mas uma questão, sargento, não é nem assim para as pessoas ficarem na paranoia também, né? É porque às vezes a pessoa fala assim, eu também vou deixar de postar porque senão tem alguém me vigiando. Não, na verdade não é assim. Já existem, eu acho que a gente percebe muito isso, que já existem aquelas casas que as pessoas que furtam, né, ficam rodeando mais, né? Ninguém fica na rede social para ver quem tá viajando na praia. Vou lá na casa dele. Não é bem assim que funciona, né? A gente tem que ter um pouquinho de cautela a falar sobre isso, porque senão, às vezes, a pessoa pode ficar muito inibido. E uma questão que eu fico bem, assim, questionando, porque, por exemplo, quando você vai viajar, você faz a manutenção do seu carro, né? Para ter segurança na viagem. E, às vezes, você não tem essa mesma preocupação em relação à sua residência, né? Igual o senhor falou, de fechar bem as portas, de avisar um vizinho, olha, estou indo viajar, né? Fica de olho, então tem que ter essa questão que é uma parceria forte, né? É isso que é importante. Por isso a gente está aí querendo despertar essa atenção do vizinho aí para esses detalhes, dos moradores hoje, para ele fazer isso, se unirem, entendeu? E um ajudar o outro. E dessa forma ajudando a atuação da Polícia Militar também, né? Não tem como vocês monitorarem todas as casas, né? Sim. A Alana, né, trouxe uma questão aqui bem interessante, que é sobre esse período de festas, né? E aumenta o número de furtos na rua nesse período? Você acha que por conta de quê? Distração? O que você... É como se fosse, né, vamos falar dessa forma, né, mas uma lei da demanda, né, a gente tem mais vítimas na rua, vamos dizer assim, né? Infelizmente funciona dessa forma. A gente tem mais pessoas, mais objetos, mais pessoas distraídas, né? Mais infratores também, né? Porque ele já vê ali uma oportunidade de se esconder no meio do público, né? E ele furta uma carteira, furta um celular no bolso, né? Tem locais aí que já foram presas quadrilhas, né? Por exemplo, em Além Paraíba, numa festa, né? Na exposição de Além Paraíba, os policiais de lá prenderam uma quadrilha especialista em furto de celular. Então, foram mais de 30 celulares, né, com a quadrilha, dinheiro e carteiras, porque um ia passando para o outro. Eles faziam um rodízio. Um pegava o celular, o que estava mais próximo, né, via que a pessoa estava distraída, puxava o celular, já passava para aquele... E aí foram presas, né, diversas, sim, no sistema organizado, diversas pessoas, né, com participação de gente do Rio de Janeiro. Então a gente tem pessoas de fora que já sabem dessa festa, às vezes já vê uma ocasião de furtar um objeto caro. Por exemplo, o pessoal vem com motocicletas caras para cá, né, e às vezes pode ter, né, algum infrator ali que tem informação de alguma moto que está encomendada, e a gente pode ter essa modalidade criminosa, né, um roubo, né, e a polícia vai estar nas ruas, nós vamos, né, os policiais que estão de folga, né, vão estar na paisana, né, não paisana, mas reforçando mesmo, né, o policiamento, né, porque às vezes o pessoal está achando que a polícia ela vai contar apenas com o efetivo dela normal. Não, nessas ocasiões a gente, né, às vezes se tiver se precisar, caça as férias do policial, né, e para atuar nessas festas. E também policiais apaisanos, nós vamos ter, né, para identificar esses infratores que tentam se esconder aí no meio das pessoas. Um caso assim que tem uma questão que tem sido muito comentada em Leopoldina, o sargento Edilene, é a questão dos moradores de rua, né? Então a gente vê no centro ali um grupo de pessoas. O que está sendo feito para tentar diminuir ou né, melhorar essa situação? Porque não basta tirar essas pessoas, vai levar essas pessoas para onde? Sim. Né? Tem a questão humana também envolvida nisso aí. Como é que funciona isso? Sim, esse é um problema muito complexo, né? Nós, eu, Sargento Coutinho, começamos a atuar diretamente com esses moradores de rua por conta das demandas da comunidade, né? Nós iniciamos uma rede de proteção ali no bairro Fábrica, né? E o pessoal estava reclamando que não tinha condição de ir na Praça da Bandeira, por causa dos moradores de rua, que estavam usando
álcool abusivamente, pedindo dinheiro. As pessoas, os idosos não tinham condição mais de passar ali, porque eles estavam puxando bolsa, que estavam pedindo, né? Esses registros da violência, de puxar a bolsa, as pessoas não querem fazer registro porque ficam com medo, né? E aí os moradores fizeram um abaixo-assinado. Nós tivemos uma reunião em fevereiro com a Promotoria, Assistência Social, CREAS, CRAS, né, o pessoal da saúde, CAPS, né, que cuida do tratamento dessas pessoas, né, e a assistência social da prefeitura tem feito constantes abordagens dos moradores, mas eles não querem ajuda, né? Muitos deles têm residência em Leopoldina, né, mas não vão para a residência, querem ficar ali usando, né, álcool o dia inteiro, né? Porque as pessoas estão doando, alguns deles são aposentados, né? Às vezes tem algum problema de saúde, né? E recebe algum benefício, né? São aposentados por conta desse problema de saúde. E assim, temos diversos casos em questão. E as famílias, elas são contactadas? Sim, a assistência social contacta a família, mas muitas vezes a família ela não quer, né, mais aquela pessoa trouxe tanto transtorno, né? E ela já não tem condição mais de ser inserida na família, né? E a Polícia Militar, né, fazendo constantes abordagens desses indivíduos ali, né, mandando eles limparem o local porque eles estavam sujando a praça, jogando garrafinha, né? Conversamos com cada comerciante ali da Praça da Bandeira, pedimos a eles que não vendessem cachaça mais para os moradores de rua. E os moradores também, que parassem de dar esmola, que parassem de dar comida, porque tem assistência social, tem os órgãos próprios que fazem isso, então as pessoas não precisam dar dinheiro, não precisa dar comida, não precisa dar marmitex, né? O pessoal estava indo levar marmitex para eles lá na praça. Então, para vocês verem, solidarizam com a sim, situação mas não ela não está ajudando, ela está prejudicando a situação, porque esse indivíduo, ele, né, quando ele não tiver mais a esmola, ele vai furtar, ele vai roubar. Então, a gente tem que tirar ele dessa condição. Então, esse problema na Praça da Bandeira, hoje, nós já não temos mais. Eles saíram dali por conta de tudo isso. As pessoas pararam de dar esmola, os vendedores, os comerciantes pararam de vender cachaça, e a polícia começou a fazer essas abordagens constantes, né? Só que o problema migrou. Então, a gente tem, hoje, um problema ali, né, no centro, ali, próximo a Manuel Lobato. E assim a gente, né, se a gente não tiver um tratamento desses indivíduos que são alcoólatras, né, então ele precisa de um tratamento, ele não precisa, né, de uma casa, porque alguns sim, alguns poucos não têm casa, mas dormem ali perto da Clínica São José, nas fachadas, né, do comércio. Essas pessoas sim precisam, mas elas não querem essa ajuda da assistência social. Então a gente tem esse problema que é muito grande, né? Como a Leopoldina tem 50 mil habitantes, então a gente não tem uma equipe de rua da saúde. A gente precisava dessa equipe de rua. Porque esse indivíduo ele não vai no CAPS, ele não vai buscar ajuda, né? E a gente precisaria, sim, de uma equipe para ir lá conversar. Tem psicólogos, né? O assistência social da prefeitura, o psicólogo, ele vai conversar com essas pessoas na rua. Mas, né, eles não querem. Então, a gente precisa realmente do tratamento. Novamente, a gente, né, tem a droga envolvida na situação, né? Porque o álcool, a gente costuma dizer drogas e álcool, mas tá tudo junto, né? Sim. E a gente está procurando, né, envolver o Ministério Público também. Toda vez que a gente faz uma abordagem, uma situação suspeita, a gente gera um boletim simplificado, um boletim de ocorrência, dependendo do caso. Seria voltado para importunação? Não, no caso aí, depende do caso, né? Então, a gente faz esses boletins, né, para dar ciência para o nosso comando, o que aconteceu, né, a população está reclamando disso, a gente relata né, o morador de rua tal, ele abordou uma senhora, ele deu um soco na senhora, ele puxou uma bolsa de uma senhora. Então, tudo isso a gente faz um relato quando a pessoa não quer fazer BO. Mas a gente relata da mesma forma para não ficar sem o registro. Então, nós juntamos diversos registros. De qualquer forma, ficam guardadas lá. Sim, nós juntamos esses diversos registros, fizemos um ofício, já encaminhamos para o Ministério Público, né, pedindo a internação compulsória de alguns. Né, tem um lá que até já tem um laudo psiquiátrico, né, que ele não tem condição de conviver em sociedade, né, que o Ministério Público ele precisa desse laudo psiquiátrico para
poder pedir a internação compulsória, né, já tem, isso está lá, né, já foi encaminhado para o Ministério Público para as providências, né? Em outros casos, a pessoa tem condição de bancar o próprio tratamento, porque ela recebe benefício, né, do governo, recebe lá o benefício porque é inválido. Ela vai gastar, né? Tem um até que recebe, ele alugou a casa dele. Então, só que ele está gastando o dinheiro dele todo em cachaça, né, todo em bebida. Então, precisa, né, às vezes, da intervenção do poder público nesses casos. É importante esses espaços aqui, justamente para a gente conscientizar a população, que é uma coisa que, às vezes, a gente vive num momento, assim, bem... assim, de descrença, né, das instituições, dos grupos, e, assim, vocês trazendo essas informações, ressaltando, inclusive, a parceria que vocês têm, né, com a assistente social, com a saúde, né, com outros órgãos, é bem importante para esclarecer para a população que, às vezes, essa sensação de que ninguém está fazendo nada, de que não há atuação, não existe, né? Na verdade, vocês estão fazendo a parte de vocês, e o que a gente precisa é que, na verdade, todos façam, né? Sim. A gente está chegando ao final, né, do programa, então a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria aí de deixar um minutinho para que vocês possam fazer as considerações finais, né? Dizer aí para a população, principalmente para, como a Alana disse, né? A gente está próximo a feriados, então deixar aí o recado para a população, principalmente em relação à segurança. Agradecer também ao convite de vocês, entendeu? Com muita satisfação que a gente estamos aqui, e deixar aí o aviso a todos, né? Tudo que vamos aí unir, vamos então trabalhar juntos, comunidade, com polícia. Por quê? Igual a gente fala, segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Se nós compartilhar essa responsabilidade, nós vamos poder então ter uma segurança melhor, entendeu? E por isso então eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todos. Também gostaria de agradecer, né? Esses espaços são muito importantes para a gente alertar, né, mais pessoas, né? Então, esses espaços em rádios, né, às vezes na televisão, a gente alcança um número de pessoas muito grandes. E, às vezes, né, a gente não percebe, mas a gente, às vezes, consegue, né, nesses momentos, mudar, né, alguma coisa, né, na pessoa, nem que seja uma vontade de fazer diferença também, né, de participar de algum projeto. Às vezes a pessoa ela já se sente motivada, mas ela não sabe de que forma, né, ajudar, e a gente encontra essas pessoas, né. Toda vez que a gente tem uma participação na rádio, a gente tem uma procura, e a gente tem, às vezes, lideranças no bairro, pessoas, né, muito interessadas e que querem mobilizar os vizinhos, querem participar, querem fazer coisas de melhoria para o bairro, né? Às vezes a pessoa mesmo toma a iniciativa. Aqui o poder público não fez nada, de que forma nós podemos ajudar, né? E ela mesma mobiliza os vizinhos e eles mesmos passam a fazer o que deveria ser feito. Então isso é muito importante. Muito obrigada pelo espaço. Tenente. Agradecer o espaço. A Edilene frisou muito bem a questão do alcance. Então desperta as pessoas para participarem, para procurarem lá, para participar não só desse projeto, mas agora falou, buscar uma melhoria para o local onde você mora, ocupar os espaços. O que a gente fala muito hoje é a questão do, né, a Praça da Bandeira mesmo, foi um exemplo que eu falei com o pessoal em algumas reuniões. Falei, olha, eles ocupam onde não está ocupado. Então, procura ocupar a praça do seu bairro, vai lá, leva seu filho para andar de bicicleta, vai jogar bola, chama os amigos para poder jogar um baralho. Essas pessoas é que têm que se sentir inibidas, né? Não a população. Essas pessoas têm que se sentir incomodadas. Então, elas podem até permanecer ali, mas elas vão ficar ali de uma forma mais tranquila, de uma forma que elas convivam junto com as outras pessoas. E não vão ser vistas também como uma ameaça, porque às vezes a gente vê essas pessoas como uma ameaça. E nem sempre são. Então, essa convivência é importante. Ela frisou muito bem a questão da ocupação dos espaços e de despertar para essa necessidade de atingir onde às vezes o poder público não chega. Então, agradecer o espaço, realmente é muito importante para a gente divulgar esses trabalhos da Polícia Militar também, igual foi comentado aqui, eu não sabia como é que era, achei que era pago, que era... É importante a gente passar essas informações para as pessoas terem a noção de como funciona. E aí sim elas vão ter interesse em aderir, interesse em procurar. Obrigado. Em nome, né, da Rádio Equipe, eu agradeço a vocês, a Polícia Militar, em especial a Sargento Edilene, né, que é o nosso
meio de comunicação, e saibam que o nosso espaço está aberto para vocês, do que vocês precisarem, para a gente estar cada vez mais levando informação para a sociedade. Obrigada, Alana. Obrigada, João. Obrigada a todos. Eu também queria agradecer a presença de vocês por ter tirado um tempinho do dia de vocês e ter vindo fazer essa visita maravilhosa. E sempre quando vocês quiserem voltar, vai estar sempre aberto. Vocês sempre vão ser bem-vindos. Obrigada. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999 38 6545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul! I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com